Olá, olá! Boa noite, mamãe. Bem-vindas a mais uma live da 5D Kids, a live 5D que a gente realiza toda quarta-feira às 21 horas, especialmente para você que está ligado e antenado aí para que seu filho tenha um relacionamento muito mais gostoso, muito mais saudável com os alimentos, tá? Sejam muito bem-vindas. E na Live 5D a gente sempre fala sobre a relação das crianças com os alimentos. Hoje uma live super especial com a Luana. A Luana já entrou. Deixa eu chamar aqui e convidar a Luana, gente. Só um minutinho. Do Compartilhando Escolhas, já foi o convite do Compartilhando Escolhas e hoje a gente vai falar sobre um tema aí em homenagem à Páscoa. Luana, cadê você? Luana, eu acho que virou a imagem. Acho que a sua câmera está ao contrário. Agora foi. Agora foi. Hoje a gente vai falar. Seja muito bem-vinda, Luana, Obrigada, aqui ao obrigada. canal, à live da 5D. Na live 5D, gente, só dando uma geral, né? Assim, a gente, toda quarta-feira, às 21 horas, a gente fala de temas relacionados à alimentação, ao relacionamento com os alimentos, para que a gente consiga, na verdade, vencer a seletividade, a recusa alimentar e trazer muito mais paz, tranquilidade, amor, né? Aí para nossa mesa. E o tema de hoje aí com a nossa super convidada é amor e respeito no prato, tá? O impacto das conexões na alimentação infantil. Às vezes a gente fala assim, e por que a escolha desse tema, né? Com a Luana? Porque ela fala justamente no canal dela, e ela vai falar, se apresentar um pouco mais, sobre as escolhas que ela fez, né, e toda a formação dela, e também um momento muito propício, porque a gente está na semana de Páscoa, então nada melhor do que a gente falar e refletir aí sobre amor e respeito. Luana, por favor, se apresente e fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Bom, eu sou a Luana, eu sou mãe de uma menininha de 3 anos, quase 4 já. Eu sou pedagoga de formação. Hoje a minha busca aí constante é estudar e falar sobre comportamento, desenvolvimento infantil, também relacionado à alimentação. Aí eu também sou advogada, o que mais? Acho que é isso. Tem a página, né, do Compartilhando Escolhas. Ali eu compartilho algumas coisas do meu dia a dia, mas também muita informação de toda a minha área aí acadêmica. Então, estudos, tudo com muito embasamento científico, as receitas que eu faço aqui em casa e vivências também com a minha filha, né? Que é um desafio diário aí, né, Aline? Sim, não, e assim, é bacana, assim como você aqui na Cinza Kids, eu não coloco tanto as crianças, mas assim, a gente sempre traz brincadeiras, né? Porque assim, além do conhecimento técnico, gente, é importante a gente vocês entenderem que nós somos mães reais, né? Então, assim, mães reais que têm dificuldades reais, que passam por problemas reais, e aí eu até brinco, né? Que nem todo mundo sabe, mas eu sou nutricionista, isso todo mundo sabe, né? Sou educadora parental, também todo mundo sabe. Mas coisas que quase ninguém sabe. Eu sou mais seletiva, né? Eu fui seletiva, né? Eu tive seletividade alimentar durante anos da minha vida e eu só consegui vencer a seletividade na minha fase adulta, depois que eu me formei em nutrição, né? Aí quando eu usei muito mais o meu racional para conseguir vencer. E se a gente consegue fazer isso, hoje em dia eu como, graças a Deus, muito bem, né? Mas se a gente consegue fazer isso logo lá na primeira infância, né? De uma forma muito mais tranquila, muito mais respeitosa, muito de uma forma amorosa, e é o que a gente vai trazer hoje para cá, né? Sim. Em E eu também relação... tinha seletividade alimentar. Ah, também teve? Não sabia. Sim, Aline, sim.
É até engraçado, assim, porque quando eu posto, assim, as minhas comidas e tal, até esses dias uma prima minha me chamou, assim, no direct, falou assim, nossa, Lu, nem parece que é você, né? Porque ela me via ali na infância só comendo mais ali o arroz, a proteína, o tomate, o alface, né? Eu era a criança que não misturava arroz com feijão, né? Então, tinha minha mãe aí teve uma grande dificuldade, né? Já fui para, tive anemia, internada no hospital para tomar soro, essas coisas e tal. E depois, Uhum. com os anos, né, buscando aí, falei, não é possível, né? Vamos Vamos buscar melhorar essa alimentação, informação. porque eu não. É, e aí foi que eu notei que sim, eu fui uma criança que tinha seletividade alimentar e minha mãe fez o possível na época. Então, acho que. E também, assim, tudo que eu sou hoje é pelo respeito que eu tive lá atrás também. Mas a gente acho que Uhum. vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim. Aí é bacana a gente contextualizar um pouco, né? Falar um pouquinho das refeições infantis como relacionamento, né? Que eu sempre busco, né? E eu sempre falo bastante sobre a relação. E quando a gente está à mesa, quando a gente está se alimentando, né? É sempre uma relação da pessoa com o alimento. No caso da alimentação infantil, a gente inclui uma terceira pessoa, né? Que aí é o cuidador, normalmente a mãe, mas poderia ser o pai, pode ser a babá, pode ser a avó. E que esse relacionamento, como qualquer relacionamento, ele tem que ter um equilíbrio, né? E se ele não tem um equilíbrio, pesa muito para um lado ou pesa muito para o outro, fica difícil talvez para a mãe, para o pai, ou fica difícil para a criança que acaba se afastando ainda mais dos alimentos. E como é que a gente lida com essa relação? Você pode falar um pouquinho para a gente o que você pensa dessa relação, de como equilibrar essa relação de uma forma mais harmoniosa? Eu acho que o primeiro de tudo é a gente pensar que nós somos os adultos, né? E nós também estamos aprendendo a alimentar essa criança. Da mesma forma que ela está aprendendo a comer, nós estamos aprendendo a alimentar ela. Mas nós somos os adultos, né? E que tem aí todo o desenvolvimento cognitivo muito mais à frente que essa criança, que muitas vezes nunca nem viu aquele alimento sendo apresentado para ela no prato, né? Tem até alguns vídeos, né, na internet, assim, de crianças que, por exemplo, você apresenta o arroz, aí depois você apresenta o arroz com alguma outra coisa, para ela não é mais aquele arroz, né? Pra gente, aquela imagem, mas é um arroz, né? Mas para criança, não, né? Então, pra gente ter essa consciência de que nós estamos aprendendo com eles, mas eles estão aprendendo muito mais. E tudo aquilo que é diferente para eles é como se fosse algo muito que para nós, assim, acho que alimentos que a gente nunca comeu na vida é a mesma coisa para criança, né? Sim. E é importante, né, a gente perceber essas pequenas nuances, né? Porque a gente às vezes fala assim, ah, não, a gente tem um olhar mais empático sobre a criança, né? Se colocar na situação, e às vezes a gente fala assim, ah, mas você não. A gente vai pelo racional, mas isso é arroz, mas para ela se É, mudou a cor, se mudou a textura, né? Eu me recordo que agora, há uns dias, a gente estava na casa de uma colega, né? Minha uma amiga, aí as crianças, ela falou assim, ah, eu vou dar jantinha para as crianças, eu posso dar também, oferecer? Eu falei, lógico, as crianças comem tudo, e realmente comem. E aí o arroz, né, ela serviu arroz negro. E aí minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, o que que é isso? Aí eu falei, filha, é arroz, só que a corzinha é diferente. E a gente come arroz negro aqui em casa, mas não só o arroz negro, né? A gente come um mix de 7 grãos, com várias. Aí ela ficou olhando assim, mãe, não parece arroz. Eu falei, então, é porque mudou a corzinha, é porque você falou do arroz, eu lembrei. Mudou a corzinha. Aí ela experimentou, ela falou assim, mas tem um gosto diferente. Eu falei, então, cada arroz tem um gostinho diferente, mas é arroz. Aí depois que ela foi experimentando mais um pouco, que ela realmente se deu conta, né? E se convenceu que aquilo era o arroz. Mas eu falei, se você não quiser comer, tudo bem, mas
tenta ver se você experimenta, ver se você gosta. Se você não quiser experimentar também, tudo bem, deixa no cantinho e vida que segue. Né? E a E gente são nos ter pequenos essa. detalhes, né, Aline? Às vezes a gente acha que não, mas são os pequenos detalhes que vão fazer a diferença na hora da refeição, né? Sim, e a gente entender, né? Porque assim, é arroz integral, ok, mas assim, mudou a cor. Então, para pra criança, no caso, para minha filha, era uma coisa totalmente diferente. Né? Então, a gente precisa realmente olhar, e nessa relação, uma coisa que eu coloco sempre também, é que a gente tem que pensar nas falas que a gente tem, né? Porque assim, é, a nossa fala, né? A minha comida é ruim, não tá bom, será que não tá bom mesmo? A gente se penaliza muito também, às vezes, como pai, como mãe, né? Eu fico triste quando você não come assim. Come mais um pouquinho para a mamãe ficar feliz, né? E aí a gente bota um peso enorme, né? Tipo assim, nossa, eu detenho a felicidade da minha mãe, né? E aí no outro extremo, né, a gente fala para as crianças, né? Você é chato para comer, você é fresco, deixa de frescura, come logo. E a criança assimila aquilo também, né? Como uma grande esponjinha, né? Assimila como E verdade. ela Né? acredita naquilo, né? Assume Sou como fresco verdade, de verdade. exatamente. E aí, a relação da comida também, a gente acaba verbalizando como adulto muita coisa do tipo, isso é ruim, né? Isso daqui parece, sei lá, parece meio gosmento, né? E aí eu brinco, quem tem irmãos, né, dos filhos, eu brinco, quando eu sirvo um novo alimento, meu filho experimenta, aí se ele fala assim, Eca, não é bom não. Aí a minha filha nem experimentou, ela já começa assim, Eca, não é bom, não é bom. Eu falei, tudo bem, se você não quer experimentar, mas você tem que dar uma chance, né? Você não vai pela opinião do outro, mas assim, o que a gente fala é muito, traz um impacto muito grande na alimentação dessas crianças, né? E a importância delas se sentirem confiantes. Sim. Então, A vamos. alimentação, ela advém da aprendizagem, né? E a aprendizagem, ela é muito das experiências. Então, todas as experiências que essa criança vai ter, independente de qual seja, ela vai influenciar nesse repertório aí alimentar da criança, né? Sim. E aí vem não só e as experiências na infância, né, vindo aí muito envolvidas, né, pelo muito não, para mim eu acho que 99,9% envolvidas pelo brincar, né? Pelo Sim, estar ali sim, sim. ativo, pelo brincar, pelo estar envolvida num mundo mais lúdico, de uma criança estar envolvida nesse contexto da alimentação, né? E uma coisa que eu falo bastante em relação ao amor e respeito é como é que a gente vai para a mesa, né? Uhum. Porque se a gente vai estressado, se a gente vai angustiado, se a gente vai gente, hoje aquela relação fica pesada, não fica? Sim, com certeza. É óbvio, né, que assim, é muito, muito difícil quando você está aprendendo algo, né? Então, é um esforço muito grande, afinal, você nunca não ensinou ali, né? Não mediou, na verdade, né? A aprendizagem alimentar. Então, é muito difícil, sim, para quem está, né, na parte ali do cuidador. Mas esse cuidador que vai possibilitar esse ambiente emocional. Então, sim, se esse cuidador já vai pensando essa criança não vai comer, ou puta, eu fiz uma coisa diferente, acho que ele não vai gostar, né? Ou com uma expectativa de que, eu fiz o alimento preferido dele hoje, ele vai comer, e aí chega na hora ele não come, porque ele não tá afim de comer, né? Nós, adultos, nem sempre estamos
suscetíveis a comer aquilo mesmo que a gente goste, né? Nem sempre a gente tá bem. E às vezes a gente vê a criança e esquece até de pensar como que nós iríamos agir frente a esses desafios, né? Que é não estar com tanta fome assim, ou não querer determinado alimento, ou ver que, sei lá, a gente fez o brócolis e deu uma queimada ali na frigideira, né? Enfim, são vários aspectos, sim, são vários aspectos aí que envolvem, né, essa parte do emocional ali mesmo, né? E sim, é muito difícil, mas nós, como adultos, temos que ter esse papel, né, essa responsabilidade de tentar fazer o possível, né? Eu falo muito sobre isso, Aline, assim, do possível, porque nem sempre vai ser possível, né? Se hoje não deu certo, bola para frente, tem a próxima refeição, né? Vamos ver o que dá certo na próxima refeição e fazer o possível para aquilo seja prazeroso, né? Que seja é muito difícil assim. Eu até entendo que algumas mães até me falam, né, que a criança acaba não comendo e tem uma preocupação muito grande com relacionada à parte de nutrientes e tal, né? Então, sim, né, é preocupante, óbvio que é, né? Mas tentar aí mediar de uma forma que seja amorosa, Positiva, respeitosa, né, Dó? né? Positiva, né? Então, e aí, pegando aí essa fala, né, são pontos que eu acho que são extremamente relevantes a gente comentar aqui. É fundamental a gente ter paz à mesa, a gente ter confiança, porque a gente só come se a gente estiver confiante, né, se a gente estiver seguro do que a gente vai comer ali, se a gente conhece. Então, por isso, o alimento, que nem eu falo assim, a gente tem que colocar o alimento como amigo da criança, né? A criança precisa conhecer, uma relação mesmo. Ninguém sai assim, você não sai comendo qualquer coisa. Aí é o que o pessoal fala assim, não, se você estivesse na Tailândia, fosse comer uma minhoca. Eu falo, gente, vamos até para uma coisa bem mais próxima da gente. Eu falei até na live de hoje, de tarde, que eu participei. Quem comeu comida japonesa pela primeira vez, por exemplo, na minha época, os restaurantes japoneses não eram tão difundidos, né? E hoje a gente vê várias crianças já comendo japonês desde pequenininho, né? Porque virou uma coisa comum. Antigamente não era tão comum. Então, assim, eu fui comer comida japonesa pela primeira vez. Eu falei assim, estranho, né? E é assim, é meio mole, é meio. Aí você vai. E você vê as pessoas comendo com tanto prazer, né? Aí você vai experimentando, aí você experimenta mais um pouco. E a gente tem que pensar na criança da mesma forma, né? E é que nem assim, o que eu falo relacionamento, e quando eu gosto de falar de relacionamento, que eu falo muito no Missão Nheque sobre isso, ninguém olha a pessoa pela primeira vez e já casa. Por mais que seja amor à primeira vista, vai ter uma paquera, vai ter um tempinho. Às vezes é rápido, né? E às vezes demora pra caramba. E tudo bem, né? O importante é o que você criou ali, quais são as memórias que foram criadas, né? E aí, são memórias positivas? São memórias negativas? E quem propicia isso são os pais, são os cuidadores, porque são eles que estão ali à mesa, né, e fomentando essa alimentação dessa criança. E aí eu ouço de muitas mães falando assim, Aline, não, mas eu sei, eu faço tudo sozinha, eu só quero umas dicas. Eu falei, ok, tudo bem. Mas a gente se esquece, às vezes, que assim, eu também sou mãe de dois, e que são duas crianças completamente diferentes. Mas eu vou aprender a também alimentar meu filho. Já tenho 5, então eu já sei. Se você tiver 6, se você tiver 10, se você tiver 20, vai ser diferente, porque cada um tem o seu jeitinho, né? O primeiro come mais, outro come mais lento, outro tem um temperamento de uma forma, o outro é mais agitado, o outro é mais tranquilo, e cada um vai ser de uma forma. Então a gente não é porque a gente cuida, até você é um pedagogo,
de uma criança ou de várias crianças numa escola que a gente sabe lidar com todas as situações. É lógico que talvez a gente consiga ter aí um jogo de cintura maior, né? É. Mas não que a gente saiba fazer tudo, porque aí a gente vai ter que lidar com aquela situação que realmente é única. E um ponto que você falou que eu achei interessante, você falou assim, vamos pegar e vamos mudar, né? Esquece. Eu falo assim, gente, uma coisa que a gente tem que desenvolver, e eu falo isso sempre também, é desenvolver a amnésia alimentar, né? Terminou a refeição, deu bom, lembra. Deu ruim, esquece. Ih, esqueci. Volta tudo de novo, entendeu? Foi quando que eu falei isso? Sabe aquele filme do... Gente, eu escrevi isso agora recentemente. O filme que todo dia a menina acorda e o rapaz tem que se É, é, eu não vou lembrar o reconquistar nome também, não, ela. ali. É, mas Então, eu não estou sei qual é. lembrando do nome. Eu escrevi isso em um post recentemente. Eu falei, gente, é isso que a gente tem que fazer. Tem dias que dá bom, tem dias que dá ruim. Aí, quando dá ruim, ele falou assim, ainda bem que ela vai esquecer. E a gente começa tudo de novo, né? E começa, e assim a gente vai, né? Bacana. E o que eu queria saber de você, Luana, assim, também, como é que você traz no seu dia a dia, né? Quais são as dicas que você daria para trazer esse amor e respeito à mesa de uma forma muito mais tranquila, né? O que você indica aí para que tenha mais conexão familiar? Olha, Aline, quando a gente fala sobre amor, respeito, conexão, para tudo a gente precisa ser dessa forma, né? Para todo comportamento. Se a gente for pensar no ser humano, né, como um ser único, né? Não é só para a refeição. É que às vezes a gente acredita que a refeição é só mais um, né? E que é tão natural, a gente come o dia inteiro, né? De manhã, de tarde, de noite, é algo tão normal, mas que na verdade faz parte, né, do nosso dia e que é crucial, né? Todo esse respeito, você ter confiança no que você está fazendo, confiança no que a sua criança vai fazer, você dar autonomia para ela, porque quando você dá autonomia para ela, e a autonomia e não liberdade 100%. Porque às vezes você fala autonomia, as pessoas falam, mas não, autonomia naquilo que ela consegue, né? Até na medida que ela consegue. Então, a confiança, a autonomia, o respeito, é, e deixar com que essa criança ela entenda o que ela está comendo. Muitas vezes a gente entrega o prato para a criança, ela não sabe de onde veio essa comida, ela não sabe o que é que está sendo servido ali. Não é uma crítica, tá? Eu acho que é uma reflexão mesmo, porque se essa criança ela sabe de onde vem aquilo que ela está comendo, né? Por mais que, não, eu não tenho tempo para cozinhar, eu compro essa comida, mas senta à mesa com a sua criança, explique o que tem ali, né? Pergunte para ela o que ela vê ali naquele prato, porque muitas vezes o que você vê não é o que ela está enxergando, né? Então, ter acho que cuidado aí, né, nesses detalhes, para que haja essa reciprocidade. E aí, quando você fala em conexão, eu falo muito assim, de levar a criança para a cozinha, né? E aí algumas falam assim, mas eu não gosto de cozinhar. Eu falei, tudo bem, né? Então, coloquem a mesa juntos, né? Sirvam-se juntos, sentem à mesa juntos, né? Acho que existem vários. Faça a lista de compras juntos. Domingo vamos fazer um almoço especial aqui em casa. Definam juntos. Acho que tem tantos momentos que a gente consegue se conectar em família que não necessariamente seja para cozinhar. É óbvio que, assim, para mim faz muita diferença. Mas, se isso não cabe para você, veja aquilo que cabe ali, né, no seu dia a dia ou no seu final de semana, porque eu sei que tem famílias que os pais acordam cedo, a criança fica o dia inteiro na escola e os pais só voltam à noite, não tem pique, não tem realmente, né? Então, o que você consegue aí, né? O que é possível?
né, caber na sua rotina, nem que não seja a rotina diária, mas que seja a rotina semanal, para que haja essa conexão. Eu tenho um livro até que eu proponho isso, né, de atividades, de onde vêm esses alimentos, e atividades que norteiam aí para que a família esteja unida, né? Até algumas falaram assim, a minha criança faz algumas coisas sozinha, ok, mas o principal ali é que estejam juntos, né? No dia a dia, né? Nas pequenas conquistas ali, nas pequenas descobertas, né? Porque a criança é isso, né? Ela vai aprender com as experiências, com as descobertas, e aquilo que vai fazer sentido para ela, que tiver um respeito, um amor por momentos positivos, é o que ela vai levar. Né? É aquilo que vai se transformar em memórias afetivas. Eu já estou falando já até do que você vai falar depois, né? Mas enfim, de memórias afetivas, daquilo que vai fazer sentido para ela, né? A gente não quer ficar lembrando de coisas ruins, não é verdade? A gente quer ficar lembrando de coisas boas. Por mais que sim, a gente faz parte, a gente tem os momentos ruins, né? Aprendizado também, né? Mas a gente sabe também, e tem muitos estudos aí que comprovam que tudo aquilo que a gente traz para as crianças de maneira positiva, aquilo vai fazer diferença até na parte cognitiva de aprendizagem, enfim. É isso. Sim, às Falei vezes, muito. mas... Não, falou não, pode falar. Estou aqui ouvindo, adoro ouvir. Eu falo pra caramba, mas eu sou uma boa ouvinte também. E é bacana, assim, a gente, quando você falou assim, de saber de onde vêm os alimentos. Foi até um vídeo que eu ouvi recentemente, que justamente perguntavam para a criança, né? De onde vem isso, né? Sei lá, de onde vem a maçã? Vem da macieira. Ela falou, não, vem do mercado, né? Porque, assim, para ela é uma coisa mais direta, é um link direto, né? Então, é bacana a gente envolver a criança, é o que eu falo muito com as minhas alunas, é assim, gente, a gente precisa, na verdade, estimular essas crianças para que elas busquem mais o natural, a natureza, né? Esse contato, esse estímulo múltiplo, que hoje em dia a gente acaba perdendo muito porque a gente está em apartamentos, a gente está vivendo, a gente viveu, né, praticamente 2 anos aí confinados, então é realmente muito mais difícil, eu super entendo, mas a gente consegue trazer milhões de momentos de conexão gostosas. Eu sou suspeita também, porque eu falo assim que a gente pode começar com conexões lá, desde o momento que a gente vai ao mercado, né? Eu acho que o mercado, a feira, agora voltando aí à feira livre, gente, se vocês puderem ir para um hortifruti, que seja, é uma possibilidade de aprendizado incrível, é um momento de conexão onde você vai dar autonomia para a criança, você pode pedir para ela para escolher, e a criança vai ter um contato com uma imensidão aí de alimentos, planejamento de cardápio, que nem você falou, ir para a cozinha. E aí, o que muitas pessoas falam para mim, assim, Eline, eu tenho pavor de quando meu filho vai para a cozinha que faz bagunça. Faz mesmo. Então, a bagunça faz parte. Então, não dá para fazer todo dia? Então, beleza, separa no final de semana para fazer. Não precisa botar o seu filho para fazer, porque a imagem que as pessoas têm da criança na cozinha é aquela imagem de fotografia da criança jogando farinha pro alto, assim, que é linda, né? Mas você fica imaginando assim, cara, essa farinha pro alto, para todo quanto é canto, eu vou ter que limpar essa cozinha inteira, pelo amor de Deus. Não. Então, assim, não precisa ser assim. Você pode botar a criança para montar, por exemplo, a salada, né? Se ela tolerar estar ali montando aquela salada, para ela montar ou organizar a sobremesa, ou que ela sirva a mesa, né? Ou sirva as pessoas, né? Eu acho que o ato de servir é um ato tão bonito, onde a gente demonstra tanta coisa. Então, assim, poder servir o pai, poder servir a mãe, tudo bem. E aí é um investimento, quando a gente fala em a disciplina positiva, a gente fala muito de que a gente precisa, né, investir tempo em treinamento. E Sim. treinamento é isso. Aí a pessoa fala assim, mas dá muito trabalho. Então, mas é um trabalho que você tem em um momento e você economiza em tempo, gente, muito, porque a partir do momento em que seu filho, você
treina, você ensina ele como fazer determinada coisa e a partir daquele momento ele faz sozinho, você não precisa mais estar ali. Então, eu vejo muitas mães ainda que me falam assim, Eline, mas o meu filho ainda come, só come se eu der na boca. E a criança, sei lá, tem 6 anos, 7 anos. Aí teve uma mãe que não foi tão recente, já tem um tempinho. Ela me pergunta assim, o que eu posso fazer? Eu falei, você pode falar para ele que ele é capaz e deixar ele comer. Ah, mas vai demorar. Faz parte, ele precisa aprender. Se você ficar dando na boca, você vai dar na boca para ele. Para ele até quando? Quando ele tiver 15 anos, você vai continuar dando na boca? E é muito isso também, né? O meu tempo não é o seu tempo, né? E tudo bem, tem crianças que às vezes demoram muito mais, então precisam aí, né, de um estímulo. Às vezes tem hora para ir para a escola, tem hora. Então, começar a se planejar talvez um pouquinho antes, né? Para que essa criança consiga. Ou, né, ir ajudando ela, né? Ah, então uma vez eu, uma vez você. E aos pouquinhos, daqui a pouco a criança tá comendo sozinha, né? Aí muito isso, dando assim, pequenas também. pílulas de estímulos, né? E isso é Exato. muito bacana, a gente pensar na própria, em confiar na criança. E eu acho que o empoderamento, né, o encorajamento dessa criança é muito importante, gente. Porque às vezes a gente acaba não encorajando. A gente só elogia, ai, parabéns! Tá, mas assim, além do parabéns, assim, poxa, muito legal o esforço que você fez. Eu estou reconhecendo o quanto você se esforçou e olha como você consegue, né? E aí a gente vai empoderando essa criança para que ela se sinta cada vez mais confiante, né? Isso eu acho, eu acho muito bacana, porque o seu livro, ele fala, voltando lá à história, gente, eu vou e volto, né? Ele fala justamente o trajeto, né? Quando a gente se conecta de onde vem, para onde vai, isso facilita muito também, né? A criança acredita e confia muito mais no que ela está comendo, quando ela reconhece. Então, quando eu brinco assim que aqui em casa mesmo, a gente mora em apartamento, mas quando os meus filhos nasceram, a gente fez uma floresta na mini varanda que a gente tem, né? E eu brinco que eu acho que foi dali que a minha filha virou tomateira. Né? Por quê? Porque a gente plantou tomate e virou um pezinho de tomate uma graça. E ela catava os tomatinhos todos do pé e comia direto. Então, esse contato faz com que a criança desperta a curiosidade, né? Além de aguçar os sentidos e tudo mais. Sim. E aí esse Eu tenho uma tia trajeto que até... Fale. Pode falar. Não, que uma vez comentou assim comigo, nossa, mas quando a gente era criança, na época dela, né, não tinha assim essas coisas, a gente não via assim. Eu falei, sim, realmente. A maioria de vocês moravam no interior, onde vocês muitas vezes viam de onde vinham esses alimentos, né? Havia-se colheita, então havia uma proximidade muito maior do que aquilo que era natural. Não havia tantos produtos industrializados, né? Então, existe uma diferença aí muito grande, né, do que era antes e do que é hoje, né, quando a gente fala em alimentação. É óbvio, né, que os alimentos industrializados, eles facilitam aí a alimentação, na correria e tal, mas a gente sabe também que existem alimentos industrializados e alimentos industrializados, né, que a gente sabe que quanto mais natural possível, é melhor, né? E para a criança, ver tudo em pacotinho, para ela também é muito mais difícil, né? Do que ver o que os nossos, talvez, pais ou os tios, né, viam quando criança, né? E é interessante um ponto que eu falei recentemente numa aula que eu dei, que assim, as crianças elas não são mais as mesmas, né? Um tempo atrás. As crianças de antigamente, a gente por mais, assim, eu tento preservar isso nos meus filhos, mas eu sei o quanto isso é difícil e nem todas as famílias conseguem, né? Porque assim, antigamente você imaginava assim, imagina uma criança feliz, você imagina como? A criança suja, sei lá, Pé correndo descalço. pé descalço, correndo no gramado, enlouquecida.
E hoje, o que a gente vê, a realidade, normalmente são crianças mais dentro do apartamento, com a televisão ligada, e tudo bem, eu entendo, mas a gente precisa propiciar isso, né? Precisa propiciar essa expansão, né? Esse contato com a natureza sempre possível. E os alimentos também não são mais o mesmo, assim como as crianças. Antes a gente colhia do pé, né? A gente ia lá, que nem você falou, morava no interior. Hoje a gente vai no mercado e a gente escolhe na prateleira. E aí eu acho interessante uma coisa assim, meus filhos Muitas vezes já vem ralado e fatiado. então, eu recomendo, assim, eu sou a rainha da praticidade, assim, porque assim, eu adoro cozinhar, mas eu falei assim, gente, olha, para mim cozinha tem que ser rápido e prática, entendeu? Esse negócio assim de, ai, vai demorar muito, só vai demorar muito se for domingo, entendeu? Porque eu tô com tempo, porque durante a semana tem que ser papum e vambora. Então, é tudo muito planejado, assim, tudo muito organizado aqui na minha casa para que seja realmente rápido. E eu prezo muito em relação à alimentação nossa, das crianças, então a gente faz todas as refeições em casa. Normalmente, sempre, eventualmente, não. Mas o que eu falo assim, uma coisa que meus filhos amam, por exemplo, a gente mora aqui na Baixada Santista, no momento, e meus filhos adoram ir para a praia comer milho, né? Milho de espiga, né? Sim. E aí, quando eles levam lanche para a escola, e aí eles falam assim, mãe, eu quero milho. E eu compro sempre milho de espiga para cozinhar, mas eu compro também para minha culinária o milho de saquinho, Congelado? congelado, que é milho in natura, Sim, sim. totalmente natural, só que ele é debulhado em saquinho. Então, para mim, é muito mais prático pegar o milho congelado, botar no arroz, e assim eu faço, assim como eu faço creme de milho, eu faço tudo com milho congelado, por exemplo, que é muito mais prático. Mas aí, quando eu envio pro lanche do meu filho, o milho congelado, né? Ele falou assim, mãe, não é o mesmo sabor, é totalmente diferente. Mas é porque assim, a experiência de você comer o milho na espiga é muito diferente, né? É muito diferente. E tudo bem, e a gente precisa entender e propiciar essas diferenças. Ah, vai ser todo dia? Não, não vai ser todo dia, mas eventualmente a gente vai comprar, ou quando a gente for na praia, a gente vai comer o milho, né? E no dia a dia a gente vai fazer diferente. E aí a gente tem que reformular uma questão que eu acho muito importante, né? Quando a gente fala de amor, de respeito, também é o que é comer bem. Comer bem para uma criança é o quê? Comer bem, aí a gente fala assim, quando a gente pensa em comer bem para uma criança, a gente pensa assim, ai, ó, meu filho comeu bem, bateu um pratão, tá comendo horrores, né? Então, assim, ai, olha, comeu bem, ó. Será que comeu bem mesmo? Então, assim, comeu bem o quê? Se ele comeu uma montanha de macarrão, ele comeu bem. Se ele comeu menos, né? Mas foi um pouquinho de cada coisa, isso é comer bem. Ele comeu com. Aí eu gosto de voltar aí para o amor, para o respeito. Ele comeu com prazer, ele comeu com gosto, né? E como é que foi esse momento de comer? Ah, ele comeu bem, mas estava comendo vendo televisão, né? Ele não estava nem prestando atenção no que estava comendo. Ah, ele comeu bem, mas eu forcei ele a comer porque eu acho que é importante, né? Ele comeu bem, mas eu barganhei, eu entrei no CCC. Se você não comer, você vai ficar de castigo. Se você não comer, não vai ganhar o ovo da Páscoa. O coelhinho vai ficar de mal com você pro resto da vida, né? Então, isso tudo a gente tem que repensar, né? E aí, quando a gente traz esse lúdico, gente, eu falo muito, né, Luana? Desculpa. Imagina. Eu lembrei agora, porque eu acabei de voltar do balé com a minha filha, né? E no balé da minha filha, eles sempre faziam atividades lúdicas, eles sempre fazem, né? Atividades lúdicas e tudo, e comemorações. E eles sempre entregavam doce, né? Pirulito, bala. Gente, aí vinha aquele negócio, aí eu dava até. Porque meus filhos não comem, né? Mas assim, minha filha via todo mundo saindo, feliz, chupando aquele negócio.
E ela falou assim, mãe, eu faço o que com isso aqui? Aí ela falou assim, mãe, é melhor eu... Um dia ela falou pra mim, é melhor eu abrir e lamber um pouco para todo mundo achar que eu gosto também, né? Eu falei, filha, você não precisa gostar, né? Tudo bem. Aí um dia eu conversei com a dona do balé e foi muito bacana, assim, uma, uma recepção muito boa. E eles hoje em dia agora estão fazendo só... Eles só enviam coisas saudáveis. E aí eu achei bacana. Agora, hoje teve a comemoração de Páscoa e a minha filha come cenoura, mas ela não come cenoura crua. E eles deram um pacotinho de cenoura baby. Gente, você tinha que ver a felicidade das crianças saindo do balé comendo cenoura. Assim, eu acho que é tudo assim, quando a gente envolve, quando a gente mostra. E tem um outro lado, as coisas fluem de uma forma muito tranquila, né? E aí vem nesse respeito. E a gente, assim, a gente não precisa estimular coisas que não são saudáveis. A gente pode estimular o saudável. E as crianças, elas vão, elas embarcam, né? Porque uma tá vendo a outra comer, e aí a minha filha olhou assim, ela falou, mãe, parece batatinha, né? Mas é cenoura, não é? Eu falei, é cenoura. Ela falou assim, vou experimentar. Ela comeu, ela falou, mãe, essa é docinha. Já comprei cenoura baby aqui em casa umas 300 vezes e ninguém quis comer. E tudo bem, ali ela quis. Porque ela viu várias amigas comendo, né? Então, quando a gente tem esse respeito, e aí ela falou, antes de chegar, mãe, então você compra de novo? Dessa vez eu vou comer, né? E aí o que você falou, né? Respeitar o momento, porque no momento certo, cada um vai lá, experimenta, come, gosta, não gosta, e a gente saber ouvi-los, né, com muita empatia. Isso é Sim. muito bacana. O que você recomenda, Luana, em relação assim, para ter esse contexto, né? Eu vou puxar o gancho aí do seu livro, do de fazer esse elo, né, entre o que a criança come, né, e de onde vem esse alimento, e como é que a mãe, o pai, o cuidador pode fazer esse elo com uma comunicação mais afetiva, né, mostrando para a criança, porque isso nem sempre é fácil. Né? Às vezes as pessoas, por mais que a gente fale assim, vai na feira, olha, busca uma horta comunitária, mas como é que você recomenda que isso pudesse acontecer para a criança entender, né, ter uma conexão familiar nesse momento, né, e trazer aí respeito. Eu acho que até eu falo muito que refeição é um momento sagrado, né? E, assim, é um momento que a gente tem que estar ali agradecendo. E como é que a gente pode fazer isso? E honrando até o que está ali no nosso prato, na nossa frente. Olha, quando a gente fala assim da alimentação, não é só a alimentação, o alimento mesmo em si, assim, né? Tudo aquilo que fizer parte da refeição, você já vai estar estimulando, e propiciando, né, momentos aí de aprendizagem relacionada à alimentação. Então, atividades lúdicas, não só com o alimento, mas com figuras representativas também facilitam para que essa criança se aproxime dos alimentos. Você fazer a refeição e essa criança sentir o aroma, né, da refeição, isso também ativa, né, a nossa... Porque quando a gente come, a gente não come só com a boca, com o paladar. A gente também tem aí, né, o olfato, o visual, né, se essa comida visualmente tá legal para ela, né, a audição, né, então ali o alho fritando ali na panela para fazer um arroz, para quem usa alho, né? Enfim, que eu sei que tem gente que não usa, ou a cebola, né? Enfim, então aquele barulhinho, né? Isso também aguça os sentidos da criança e faz com que ela também se aproxime, né, dessa refeição. É, E aí, acho que da conexão com o todo, né, Aline, que você comentou, é muito isso, assim, você sentar e se predispor a
estar com a criança nesse momento. Seja num jogo da memória, de alimentos, seja num quebra-cabeça, seja numa própria horta, né, de uma colheita, ou uma visitação, seja num pezinho de tempero que vocês plantem aí em casa, né, ou no pezinho de tomate, também já fiz isso, mas eu acabei plantando uma semente de tomate italiano, ficou gigante, quem me acompanha na página sabe que ficou até o teto da minha varanda. Mas que foi um Assim, momento, que foi um momento incrível, assim, porque ela viu, né, como a gente plantou ali as sementes, esse tomateiro ali nasceu, esse tomateiro saiu os tomatinhos, e fora as outras coisas que a gente tem. Ah, eu tenho uma couve também plantada numa mini horta, né? Tem ali o cheiro verde, né, que é a salsa. Enfim, muitas vezes eu tô cozinhando, eu falo assim pra ela: pega a tesourinha, vai lá na horta, corta umas salsas pra mamãe. Ela corre lá e corta do jeito dela. Aí você também tem que confiar e aceitar o que vier. E aí, enfim. E ela vai, pega, que a gente tem uma tesourinha da horta, que eu deixo uma pequenininha, né, sem ponta, tudo certinho que ela já sabe aham, manusear. E ela vem toda feliz da vida, porque vai colaborar ali com aquela refeição, né? E, então, são pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente consegue fazer com que a criança e nós, né, esteja num momento aí de conexão e consiga trazer esse alimento de como ele é. E quando a gente consegue mostrar para a criança, né, que esse alimento vem da terra, né, que ele é plantado, que, enfim, eu acho que traz aí acho não, né, ele tem ainda aí um significado muito maior, né, do que é aquele alimento que cresceu, que uma planta, né, o que seja, que deu um uhum, fruto, enfim. bacana. Leandro perguntou aqui: formas de preparo diferentes para um mesmo alimento pode ajudar? Em relação à seletividade, à recusa alimentar, sim, né? Dependendo da origem da recusa ou da seletividade. Tá? Aí a gente tem que entender se é recusa, se é seletividade, mas se seu filho não está comendo um determinado alimento, pode ajudar e ajudar em muito. Por exemplo, uma criança, aí eu falo também sempre isso, né? Assim, a minha filha teve, na introdução alimentar, foi bem difícil para mim, porque a minha filha não comia. Vou te dar o exemplo, tá, Leandro? Ela tinha vontade de comer, ela tinha todos os sinais de prontidão, tinha vontade de comer, mas ela não comia na refeição. Eu não fiz uma BLW, eu fiz participativa, e na refeição eu amassava e deixava uns pedaços. E ela não comia. Até que, aos 9 meses, virou a chavinha e que ela simplesmente ela não tolerava, e ela não tolera até hoje, alimentos pastosos. Então, tudo que era amassado, ela não comia. Aí eu dei o pedaço inteiro para ela, pronto, resolveu. Então, assim, você tem que entender, aí quando a gente fala de amor, de respeito, às vezes a criança ela não gosta daquela forma que está sendo preparado. Então, a gente estimula muito a aceitação e a gente aumenta a aceitação de uma criança quando a gente propicia, numa mesma refeição, a gente consiga explorar texturas diferentes. Né? Quando eu falo texturas diferentes, é um alimento crocante, um alimento mais macio, né? Um alimento talvez na forma de purê, um alimento um pouquinho mais consistente. Quando você propicia isso, você dá uma maior chance de estímulo para que essa criança, para que ela fique ali interagindo naquela refeição. Então, E formas eu de vou mais preparo. além, viu, Aline? Não é Tá. só forma de preparo, tempero também. Eu tenho uma Sim. experiência aqui com a minha filha. Ela comia abobrinha em quadradinhos, em cubos, eu fazia. Ela passou a não comer mais. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Falei, bom, então eu vou procurar outra forma. Aí comecei a fazer ela tipo pizza, né? Com tomate e queijo no forno. Aí ela comia. Falei, bom, então tem alguma coisa aí.
E aí fiz de novo a abobrinha em cubos. Aí ela não quis. Eu falei pra ela, e hoje ela já consegue dizer o que ela sente, né? E aí Uhum. talvez, né, que nem na época lá, nos 6 meses, né, 9 meses da sua filha, era muito mais difícil porque ela não falava, né? Então Aham. você tem que prestar muito mais atenção nos sinais ali que a criança tá demonstrando, né? E ela disse pra mim, mamãe, tá ardido. O Eu alho. falei, é o alho. E aí eu faço abobrinha sem alho. E ela come. Então é muito isso, assim, às vezes não é nem o alimento em O si, mas alimento em aquilo que si. você acrescenta nesse alimento, né? Sim, perfeito. E aí é justamente, eu acho que assim, a gente ter, quando a gente fala de amor e respeito, é ter uma escuta empática, a gente ter uma comunicação, né, afetiva, a gente ter um olhar muito atento, uma observação, tipo assim, nossa, meu filho comia e não está comendo, tudo bem. Então, vou esquecer e vou testar de novo. Porque nossa, está se repetindo. Ou, não, eu até falei também isso hoje. Quando você observa, por exemplo, eu tive uma colega que falou, né? Ah, não, olha, meu filho não está comendo arroz e feijão. Eu falei, observa mais. E ela observou assim, ah, ele gosta mais de alimentos crocantes e tudo mais. Ela tirou o arroz branco e botou arroz integral. E a criança começou a comer bem pra caramba. Ela tirou o feijão em caldo e colocou o feijão em salada, o grão de bico em salada, os outros alimentos em salada. Então, assim, é a gente perceber, e todo mundo tem isso, quais são as preferências alimentares do seu filho, né? E aí, mudando a preparação, porque você pode gostar de cenoura crua e não gostar de cenoura cozida, né? Ou não gostar de um purê de cenoura. E tudo Sim. bem, né? E eu tive uma outra cliente que ela falava assim para mim, Aline, foi justamente a questão de cenoura. Ela falou assim, Aline, a minha filha não tá mais comendo cenoura. A gente come cenoura todo dia na salada, eu boto a cenoura e ela não quer mais comer a cenoura. Eu falei, ok. Mas se você botar no arroz, ela come a cenoura? Come. Mas ela não tá comendo arroz na salada. Ok, tudo bem, gente. Mas ela come de uma outra forma. Então, assim, é que a gente, às vezes, fica muito preocupado, né? E a gente tem que abrir um pouco esse leque, né? Porque, e se não comer cenoura, tudo bem, ela come outro alimento, ou como outra fonte de beta-caroteno, come uma abóbora. Então, assim, a gente tem múltiplo. Ah, mas meu filho não come feijão. Ok, vamos tentar trabalhar para que ele coma o feijão. Mas e se ele decidir, não quiser e não gostar de comer feijão? Ok. E às vezes não come o feijão carioca, mas e o feijão preto, né? E o feijão bolinho, E o o feijão vermelho, vermelho? vermelho, Tem branco. tantos. Aí não come feijão em caldo, mas come feijão em salada. Pode comer um bolinho de feijão, pode comer um tutu, né? Então, mudar essas preparações, né? Fazer o que tem que tomar só muito cuidado, Leandro, é que às vezes eu vejo que os pais, assim, eu estou falando para você, Leandro, mas assim, falando de uma forma geral para os pais, para as mães, principalmente as mães, que às vezes eu falo assim, ai, meu filho não come, sei lá, a berinjela, eu tenho que arranjar 400 milhões de formas de criar, sabe? Tenta poucas opções, mas consistentes. E aí, quais seriam as opções que eu Aline, particularmente recomendo para todos os meus clientes? Coloque opções, por exemplo, eu dei a ideia da berinjela, mas poderia ser, por exemplo, a abobrinha, poderia ser outra coisa. Eu fiz até um post antigo sobre a abobrinha, diferentes formas de apresentar a abobrinha. Abobrinha, vou falar da abobrinha, que é mais fácil, né? Abobrinha em espaguete, abobrinha na pizzazinha, abobrinha na farofa, abobrinha no ensopadinho de carne. Então, assim, você botar um crocante, um que seja mais pastosinho, um mais macio. Se você tentar brincar com essas texturas no mesmo alimento, tá? Não sei se a gente falou de acordo com o que você queria, mas qualquer coisa você manda mais perguntas. Gente, envie as perguntas que a gente responde. Andréia, boa noite. E aí a gente também já está se encaminhando aí para o nosso finalmente.
Mandem as perguntas para a gente responder, que nós respondemos com o maior prazer. E vamos encaminhando aí para o finalzinho, Luana, assim, dicas, vamos lá, para dicas simples e práticas. Quais seriam, vou falar assim, Luana, fale 3 dicas, tô ótimo, né? 3 dicas simples e práticas para que você recomendaria aí para as mamães e para os papais, né? Bom, no tema, né, amor e respeito, eu acredito que é você ouvir a sua criança. Acho que é a primeira dica, né? É você ver e ouvir aquilo que ela tem para dizer. É muito comum, né? Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, a gente escolhe o que a gente vai comer, né? E muitas vezes a criança, ela simplesmente recebe o prato e ela não tem poder de escolha, né? Quando a gente vai num restaurante, a gente tem esse poder de escolha. Ou não, a gente simplesmente senta, a pessoa serve e você é obrigada a comer aquilo que não, né? Então, é ouvir, né? E tentar entender aquilo que a sua criança está dizendo. Né? Uma vez eu vi um pediatra falando isso, assim, né? Que a criança, ela vem com um manual. Você acha que não, mas ela vem. Basta você olhar no olho dela que você vai ver o manual, né? Você vai entender o que ela está dizendo, né? Então, isso acho que a segunda dica aí é variar. Eu aqui, nossa, tenho assim, eu sou a rainha da variação. Então, feijão mesmo, vario. Por mais que ela coma feijão, porque eu acho que ela precisa se apropriar e pode ser que ela vá para um outro lugar e não tenha o feijão carioca, que a gente está acostumado mais aqui, enfim. Então, ela mesma já está acostumada. E não desistir, é a terceira. Por quê? Ah, pode ser que a criança tenha uma preferência alimentar, tal. Sim, mas ela ainda, pelo menos aí na primeira infância, eles estão num processo de aprendizagem. Então é muito cedo para a gente dizer, ah, ele prefere tal coisa e tal. Às vezes ele só não tem a familiaridade aí, né, com aquele alimento. A minha filha mesmo, ela não come ainda, porque ela está aprendendo Ainda. a comer melão. Então, e na escola, quase toda semana tem melão. Então, é algo que a gente vem aí aproximando o melão, né? Então, a gente toda semana compra o melão e corta o melão e come o melão. Aí eu falei pra ela assim: ah, a gente podia fazer picolé de melão. Ela, ótima ideia! Fizemos o picolé de melão. Na verdade, eu cortei o melão, coloquei num negocinho e pus no freezer. E ela comeu o picolé, que na verdade era fruta congelada. Ela comeu Então, melão. assim, né? Então é muito isso, assim. A minha filha ela também tem alergia alimentar e durante muito tempo ela já teve, né, de banana. Hoje ela não tem mais. E aí a banana é outro exemplo. Quando a gente foi apresentar, então, ah, não, agora você pode comer, que você não tem mais alergia, você pode comer. Foi um caos, assim, porque como assim agora eu posso comer? Sempre foi um alimento proibido, né? E hoje ela não aceita de jeito nenhum a banana. E o que que a gente faz? Primeiro, eu comprei essa banana. Ah, coloca na fruteira para mamãe. Ela pegou na banana, porque ela nem pegava na banana. Então, ela pegou na banana, pôs na fruteira. Fizemos bolinho de banana. A gente amassou a banana. Ela Ela amassou a na banana, segunda coisa escalada que aí. ela não fazia. Ela nem tocava na banana. E hoje a gente come muitas vezes de manhã mamão com banana. Ela come o mamão e a banana fica num potinho separado, porque ela não tolera ainda essa banana no mesmo No pote. prato. E aí, como a banana é um negócio que vem da questão da alergia e tal, então a gente tem um respeito muito maior com relação a isso. Né? Um medo muito grande aí que foi criado, né? Por ela não poder nem tocar. Então a gente Uhum. deixa numa vasilhinha separada. Mas, por exemplo, a refeição, se alguma coisa, por exemplo, ela não come quiabo. E aí eu venho também com o quiabo. Só que aí muitas vezes quando eu faço o prato, ela sabe que tem na refeição. Eu faço o prato, ponho o prato, o quiabo tá ali. Se ela não quer, eu falo: "O que que você pode fazer?" Aí muitas vezes ela quer tirar. Perfeito. Então, então você vai tirar? Toma um papel. E aí ali fica.
Ou toma um pratinho, e ali ele fica. Porque ele precisa ser visto, né? Não fala, né? O que não é visto não é lembrado. Então, se a É bem isso, alimentação ela assim, não é vista, ela não é lembrada, né? Não tem essa apropriação do alimento, né? e por mais que a criança não come, ela está interagindo mesmo quando ela rejeita, né? Ela fala, eu não quero. É, E aí a gente vai ensinar é. como é que você vai tirar isso do prato, como é que você vai rejeitar, porque você hoje está em casa, mas amanhã está na Sim. casa do amiguinho, né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai lidar com essa situação? E aí Sim. é um trabalho de treinamento, de educação. Ah, e Perfeito. tem uma brincadeira muito legal que eu gosto de fazer com ela, que é de adivinhação. Vamos adivinhar o que tem. Então ela fecha o olhinho e muitas vezes ela sabe o que tem, porque ela viu o prato. E aí ela vai experimentar. E teve um dia que ela falou assim: ai, mamãe, vamos fazer a brincadeira de adivinhação? Eu falei, vamos. E ela sabia que tinha quiabo no prato. E ela sabia que eu ia pôr quiabo na boca dela. Então eu pus separado. Pus feijão, depois pus o arroz, aí pus o quiabo, aí ela pôs pra fora. Porque eu também ensinei, se você não quer, Aham. não tá preparada para comer, que é muito isso, né? É o Certo. que a gente fala, né? Se você não tá preparada para comer, pode cuspir, né? E aí ela, ah, não. Aí eu fico assim, olha que bonitinho, quiabo, né? É muito, tem uma florzinha dentro do quiabo, que eu corto ele em rodelinhas, né? Tem uma florzinha. Conta quantas florzinhas tem. Ela conta, um, dois, três. Conhecer o É alimento por isso. dentro, né? Assim, ai, Por olha, tem uma dentro, estrela, olha, tem uma estrela, tem uma é. flor dentro do alimento. Aí esses dias eu falei, tira as sementinhas de dentro do quiabo. Ah, é muito pequenininho o buraco, eu não vou conseguir. Mas é isso, né? Todo dia eu faço isso? Não, né? Na maioria das vezes sim, né? Porque eu já estou acostumada a fazer dessa forma, né? Mas é muito isso, né? Voltando lá no começo, né, ali nos pequenos detalhes que vão fazer diferença, né? É o E não precisa olhar, ser é o respeito. sempre, né? É, Eu acho que isso que você falou é bacana, assim, você está acostumada, depois que vira um hábito, é muito mais exato. fácil. Mas quando É, não é um hábito, pega o final de semana, né? Então faz uma coisa diferente no final de semana. Essa brincadeira às cegas eu fiz, inclusive postei, porque agora toda sexta-feira eu posto brincadeira, né? Para que as pessoas possam fazer no final de semana e sábado tem sempre receitinha fácil e prática. E na sexta eu postei o teste às cegas, que eu fiz com uma cliente. E ela gostou tanto que ela falou assim, eu quero fazer mais, agora eu vou testar com você. E assim, vira uma brincadeira tão gostosa, e eu falo assim, gente, ó, você não precisa botar na boca, você pode só segurar, apalpar, você pode cheirar. E se você se sentir seguro para botar na boca, tudo bem. Se você botar na boca e quiser cuspir, também, tudo bem. Né? Então é muito bacana porque as crianças elas se envolvem. E se seu filho está com dificuldade, fala assim, não, vamos brincar todo mundo, né? Bota o pai, a mãe, a avó, o tio, o papagaio, e vira uma coisa divertida, né? Quem acerta mais, olha, quem tem um paladar mais refinado aí conseguiu, ou até faz misturinha. Eu fui em um hotel fazenda que minha filha até, a gente ganhou. A gente estava recebendo misturinhas assim de suco. Eles misturavam vários os sucos e aí os pais tinham que tomar, né, com as crianças e a gente tinha que adivinhar quais eram as frutas que estavam misturadas naquele suco. Então é uma coisa bacana de você tentar assim, olha, isso tem gostinho daquilo ou tem gostinho daquilo outro. A Flávia fez aqui uma questão, né? Aqui tenho muita dificuldade de preparar verduras e legumes, porque não temos o costume de comer aqui em casa. Então, Flávia, essa é uma grande questão. Não adianta, gente, não existe milagre. Ai, meu filho comia tudo na introdução alimentar e agora não come mais. Primeira questão, vocês comem em casa? Se vocês não comem em casa, se ele não tem referência, a chance dessa criança comer é, não vou dizer bem zero, menor. né? Mas É, bem assim, menor. próxima a zero. Porque assim, ela vai poder comer uma vez, outra vez, mas ela fala assim, cara, ninguém come. Se ninguém come, não é bom. Se meu pai não come, minha mãe não come, eu vou comer por quê? Não é bom. E Então, é muito isso, né? Por que a família não come, né? A família está disposta a começar a comer, né? Escolha um alimento, né?
um legumes por semana, que seja, uma verdura que seja, né? Acho que Tem é que isso, criar né? esse hábito. É. É. E é E hábito começar pelos que mesmo. vocês mais gostam, porque às vezes não tem o hábito, mas gosta, né, de comer um legume, uma verdura. E se não gosta, talvez seja a oportunidade de se aproximar desse alimento junto com a criança, né? Da mesma forma que a criança não gosta, é óbvio que o adulto ele vai ter mais discernimento, né? Mais consciência daquilo que ele está comendo. Pode ser que ele já tenha aí uma memória pré-existente daquele alimento, né? Que pode ter sido não positiva lá na infância, né? Ou na adolescência que seja. Mas dê oportunidade, né? E assim, é o que a gente falou, das 5 cores no prato. Não precisa começar com 5, né? Começa com um legume, uma verdura, inclui no arroz, né? Eu fiz também, já tem um tempo, mas assim, eu sou a rainha do arroz colorido aqui em casa. Um dia arroz com cenoura, outro dia é arroz integral com milho, outro dia vai ter espinafre, e outro dia é arroz com beterraba. E aí você introduz ali de uma forma muito simples e muito rápida, porque assim, para você fazer um arroz de beterraba, por exemplo, você deu uma raladinha na beterraba, colocou ali para cozinhar com arroz e acabou. Né? Você não precisa, como é que eu vou fazer? E não vai alterar assim, altera assim um pouquinho o sabor, sim, vai mudar a cor, vai dar uma aparência diferente, mas vocês vão testando aos pouquinhos cada coisa, né? E escolhe um legumes, uma verdura, né? E vai aos poucos acrescentando. Gente, a gente já está E em cima vocês da podem hora. escolher juntos, né? Sim, e aí é bacana assim, se você não consome, Flávia, você pode virar para o seu filho e falar assim, filho, olha, a mamãe também tem a mesma dificuldade que você. Sabe que eu não me lembro qual é o gosto desse alimento? Vamos testar? E ok. Ou, olha, não sei se... Vamos testar de uma outra forma? Vamos buscar uma receita diferente? Então, por exemplo, uma coisa muito simples. Eu não sei se eu falei... Gente, eu já tô... Não sei quando é que eu falo cada coisa, né? Eu fiz recentemente uma receita que está no feed, uma receita que eu acho que foi da semana passada, não, semana retrasada. Que eu fiz um molho de abóbora, né, para jogar no macarrão. Gente, é super simples, super prático. Você pode jogar no macarrão, você pode jogar na carne. E assim, você colocou ali abóbora, né? E fica uma delícia. Então, assim, se dispa dos preconceitos e simplesmente experimente, né? Porque aí você vai mostrar para o seu filho, para sua filha, como é que é esse caminho de uma forma muito mais tranquila, né? E aí é justamente, seja também, coloque essa nova experiência para vocês na casa de vocês, né? Porque, sabe aquele negócio assim, filho de peixinho, peixinho é? É muito difícil uma criança que a família não come, a criança comer. É muito difícil mesmo. A não ser que ela faça todas as refeições na escola ou fora, né? Mas as refeições que ela tiver com a família, ela vai, aí são os neurônios de espelho, né, agindo. Ela vai imitar o que a família faz, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que quando a gente tem filhos é um excelente momento da gente rever a nossa alimentação, tá? Luana, queria te agradecer muito, tá? Muito mesmo por ter aceitado esse convite. Espero que a gente possa conversar mais, ter outras lives. Com Gente, certeza. a live vai ficar salva, não fica aqui no IGTV. Eu vou deixar no IGTV só até amanhã e depois ela vai estar lá no nosso canal no YouTube, tá? Então, quem quiser rever, reveja por lá. Envie seus comentários, envie suas dúvidas que a gente responde com o maior prazer. Por acaso, eu envio também aí para a Luana, para que a Luana possa responder, tá bom? Sigam também o canal da Luana, compartilhando escolhas, vale muito a pena, tem muita coisa bacana, né? Me identifiquei muito com você postou, eu sou fanática, assim, eu sou super fã. Você postou no ano passado o calendário do Advento, eu amo, é Ah, algo que sim. eu faço, é algo que eu faço muito com os meus filhos aqui em casa. Inclusive, a gente fez
ou da alimentação, né? Com várias coisas. Então, vale muito a pena. Sigam que tem várias dicas bacanas, né? Também lá no canal da Luana, tá bom? Obrigada, Luana. Obrigada Eu que mesmo. agradeço, Aline. Muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa. Espero que o pessoal aí tenha gostado e se inspirado. Sim. E aproveitem, na verdade, esse final de semana aí, né, que é o final de semana de Páscoa, para promover muita paz à mesa, uma mesa em um momento sagrado, com muito amor, com muita reflexão, com muito respeito, e envolvam, porque a gente acaba falando assim, ah, não, Páscoa é chocolate. Páscoa é muito mais do que chocolate, né? Páscoa a gente renascer, a gente rever o nosso, dentro do nosso interno realmente, quais são as coisas positivas, o que a gente quer que permaneça, né? E o que a gente vai deixar ali, e deixar realmente, vamos dizer assim, morrer, né? Então, revejam todos esses conceitos. Nunca é tarde para a gente ter uma alimentação mais saudável, nunca é tarde para a gente ter uma alimentação respeitosa, né, em relacionamento muito mais prazeroso com os alimentos, tá bom? Então, espero vocês na próxima live, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na 5D Kids. Provavelmente, a gente, a partir da semana que vem, a gente vai estar no YouTube, tá? Mas todas as lives estão indo para lá. Gente, beijo, Luana, muito obrigado. Obrigada a Beijo. Tchau, todos e tchau. até a próxima.